Danilo Figueira, nascido em Vitória da Conquista, na Bahia, tem 55 anos e é esposo da pastora Mônica Figueira. Os dois são pais de Monique e Gabriel. Escritor, conferencista e pastor sênior da comunidade cristã de Ribeirão Preto há mais de 30 anos, onde tem exercido um ministério profético e de ensino, liderando a equipe pastoral juntamente com sua esposa. O dom de ensino da palavra de Deus é latente em toda a sua obra, e sua forte ênfase na formação de liderança o levou a se tornar um grande conferencista pelo Brasil e no exterior. Escritor do best-seller O Fazedor de Discípulos da série Liderança para a Última Colheita e do recente Liderança Acima da Média, Danilo tem dedicado os seus dias em cumprir o mandamento da ressurreição, fazei discípulos. Além de edificar sua igreja local através de seu ministério profético, também idealizou a estratégia evangelística denominada Casas de Paz, onde milhares de vidas são alcançadas por Jesus através do discipulado e multiplicação celular que tem revolucionado inúmeros ministérios em nossa nação e no exterior. Agora, pastor Danilo Figueira, na Primeira Igreja Batista de Piraju. Mas vamos à palavra de Deus, amém? Você tem expectativa em receber a palavra de Deus? Glória a Deus. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 35 e depois, enquanto eu compartilho o que está no meu coração, vamos ler vários versículos do capítulo seguinte, o 5. Marcos, capítulo 4, versículo 35, é daqui que eu quero partir com você. Eu espero que o seu coração esteja aberto, espero que a expectativa que o seu pastor gerou na minha presença aqui seja transferida completamente para o Espírito Santo, porque é a única garantia que você tem de que vai sair daqui abastecido. Marcos 4:35, está escrito o seguinte: naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Disse Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado. O que foi que Jesus disse para os seus discípulos, irmãos? Vamos para o outro lado. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Amém. Vamos para o outro lado. Capítulo 5, versículo 1 começa dizendo o seguinte: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Pai querido, eu te dou graças por estar aqui, celebrando a história dessa igreja com os meus irmãos. Somente a eternidade vai revelar tudo o que significa 94 anos pregando o Evangelho e adorando ao Senhor nessa cidade. Nós pedimos agora, abre o céu sobre nós em forma de revelação. Que a palavra venha, não apenas, ó Deus, enchendo a nossa mente ou tocando as nossas emoções, mas que a palavra entre em nós como uma semente de revelação que exploda e gere uma atitude na vida da igreja. É a minha oração, pedindo que o Teu Espírito se manifeste com liberdade entre nós, Senhor. Enquanto te adoramos, cura os enfermos aqui. Enquanto te adoramos, quebra as cadeias, sejam emocionais, espirituais, quebra as cadeias. Enquanto te adoramos, salva pessoas. Se alguém aqui ainda permanece sem a luz da salvação, Senhor, e nós daremos sempre glória ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Vamos para o outro lado. É sobre isso que eu quero conversar com vocês. Um desafio a sair da zona de conforto. Eu costumo avisar, meu ministério é assim. Lá na nossa igreja a gente fala muito isso. As pessoas chegam, às vezes, chegam quebradas, elas vêm da sua experiência no pecado, no mundo, e elas precisam ser abraçadas, ser cuidadas, confortadas. Então, nós dizemos para elas, podem vir, porque nós vamos confortar vocês. Mas a gente avisa logo no começo também que, na primeira fase, nós confortamos os desconfortados. Mas logo chega a segunda fase, que é a fase em que nós desconfortamos os confortados. Eu vim aqui para a segunda fase com vocês, tudo bem?
Eu vim aqui desconfortar vocês. E vocês vão entender o que eu estou dizendo. Aqui no capítulo 4 de Marcos, Jesus e seus discípulos estavam na Galileia. A Galileia era o quintal da casa deles. A Galileia é a parte mais linda de Israel. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ir à Terra Santa, mas é um bom projeto, um bom sonho, um bom motivo de oração que você pode levantar, visitar a Terra Santa. Eu já fui algumas vezes, pretendo ir outras. E você vai ver muita coisa edificante, você vai dar cores à sua leitura bíblica. Mas quando você chegar na Galileia, você vai ver o mais bonito, porque a Galileia é verde, a Galileia está em torno de um mar lindo chamado Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia. Ali Jesus foi colher os seus apóstolos. Foi naquele lugar que ele chamou, levantou a sua equipe. E as coisas estavam fluindo. Jesus estava fazendo milagres, as multidões estavam vindo, os discípulos estavam aprendendo, tudo estava indo muito bem. O que estava acontecendo aqui era maravilhoso. E o melhor de tudo, como eu disse, eles se sentiam em casa. O povo era familiar, eram judeus como eles, a língua era familiar, os costumes. Então, era um prazer servir ao lado de Jesus naquele lugar onde eles tinham plena segurança, eles conheciam cada pedaço de chão, eram a maioria deles pescadores daquela região. E depois de um dia maravilhoso, em que certamente, como todos os dias ao lado de Jesus, eles ouviram palavras tremendas, eles viram milagres acontecendo, quem sabe foram instrumentos de milagres, Jesus os desconforta com esse desafio. Vamos para o outro lado. Eu imagino que os discípulos devem ter olhado uns para os outros e dito, mas o que a gente vai fazer do outro lado? Para que a gente vai para o outro lado? E certamente um temor, ou no mínimo um desconforto, surgiu em seus corações, porque o outro lado era um lugar hostil. Do outro lado do Mar da Galileia estava a terra dos Gerazenos ou dos Gadarenos. Era uma região inóspita, árida, é até hoje. Nós recentemente fizemos uma viagem a Israel e nós viemos pela Jordânia. E justamente a terra dos Gadarenos é hoje Jordânia. E é tudo muito seco, é tudo muito feio, eu acho que eu posso dizer assim. E quando você atravessa o Rio Jordão e entra na Galileia, muda completamente o clima. Mas não era só uma questão assim geográfica, de visual. É que do lado de lá estava gente estranha. Do lado de lá estava uma região chamada Decápolis. Eram 10 cidades de cultura romana onde habitava um povo pagão, completamente avesso e, acho que mais do que avesso, hostil à fé dos judeus. Então, atravessar era, talvez, meu pai ou minha avó diriam, era procurar sarna para se coçar. Você conhece essa expressão? Os discípulos devem ter pensado, por que nós vamos procurar sarna para nos coçar do outro lado? As coisas estão acontecendo tão bem aqui. Mas sabe, meus irmãos, o reino de Deus vai para muito além dos nossos lugares de conforto. Eu imagino que a história dessa igreja, 94 anos, é marcada por muita coisa de Deus, muitos testemunhos. E acredito que vocês, pelo menos a maioria de vocês, sejam cristãos comprometidos, discípulos de Jesus, que estão servindo ao Senhor, que estão pregando o Evangelho, que estão dando testemunho, que estão cooperando para que a igreja avance. Isso é lindo, faz parte da agenda. Mas aquilo que Deus quer fazer precisa atravessar a fronteira do que nos é fácil fazer. Esse é o recado que eu tenho e sinto que nessa próxima estação, que na verdade já iniciou, nós precisamos estar dispostos a ir além do que já fomos. No contexto de manifestar o reino de Deus, de pregar o Evangelho.
e de alcançar, especialmente isso, alcançar aqueles que são muito diferentes de nós e que talvez nos infringam até um certo receio, quem sabe medo. O outro lado era a terra do diferente. E eu vim aqui para dizer para você que o Senhor espera que essa igreja funcione como tem funcionado. E quando nós falamos da igreja, nós não estamos falando de uma instituição, nós estamos falando de pessoas que estão cumprindo o seu próprio ministério. É essa a revelação que vocês têm aqui, não? Eu acredito que desse púlpito aqui vocês já têm aprendido que a igreja não é um auditório, que a igreja não é uma comunidade onde alguns fazem a obra e os outros assistem. No máximo financiam. Não, a igreja não é isso. Eu amo ler Efésios capítulo 4, para mim é um dos textos mais importantes da Bíblia, se eu posso selecionar textos da Bíblia. Porque em Efésios capítulo 4, do versículo 11 em diante, diz que Deus deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Ao contrário do que a religião nos ensinou, os pastores, os apóstolos, os profetas, os mestres, os evangelistas não são as pessoas que fazem a obra de Deus. Eles são aqueles que preparam, que treinam, que aperfeiçoam os santos. E quantos aqui já foram santificados em Jesus Cristo? Eu sei que tem alguns irmãos que ficam meio tímidos em se assumir como santos, mas é isso que você é por causa do sangue de Jesus. E são os santos que fazem a obra do ministério. Então, veja bem, vocês têm essa revelação e eu acredito que a maioria de vocês estejam, de alguma maneira, cumprindo isso. Eu sempre digo que a grande diferença entre a igreja da religião e a igreja dos sonhos de Deus é que na igreja da religião os santos estão pendurados nas paredes ou assentados confortavelmente nas cadeiras. Enquanto que na igreja dos sonhos de Deus, os santos estão fazendo a obra de Deus. Agora eu quero levá-los a algo mais do que fazer a obra de Deus, porque fazemos a obra de Deus nos territórios em que nós, pelo menos, sentimos que temos certo domínio. Já estamos acostumados a fazer, e agora o Espírito Santo quer nos levar a lugares, a ambientes, a pessoas mais desafiadoras, porque Deus não faz acepção de gente, Ele ama a todos. E quando eu estou aqui em nome de Jesus, nessa noite de festa, chamando você para atravessar, para romper certas fronteiras e paradigmas, é porque do outro lado, a gente que só tem uma chance, que nós cheguemos lá. Gente diferente. Talvez eu tenha que dizer para você que do outro lado estão os pobres, os muito pobres. Do outro lado também estão os ricos, os muito ricos, que às vezes nos intimidam, que às vezes nós olhamos e dissemos são inacessíveis. Do outro lado estão os gays. Do outro lado estão aqueles que, por algum motivo, são pessoas que perderam completamente a sua identidade. Do outro lado estão os que são avessos ao Evangelho, pelo menos até aqui. Do outro lado tem gente realmente hostil. Do outro lado tem gente tão desfigurada que nem parece gente. Às vezes, eu não sei, aqui vocês vivem numa cidade menor, nas cidades maiores como Ribeirão Preto, eles estão nas esquinas, batendo no vidro dos nossos carros, desfigurados, pedindo uma moeda para fumar a sua próxima pedra de crack e terminar um pouquinho mais com as suas vidas. E toda essa gente, outras que eu poderia descrever aqui, fazem parte do propósito de Deus, o Senhor os ama. E quando Jesus diz, vamos atravessar, vamos para o outro lado, significava não apenas deixar a zona de conforto, atravessar aqueles 15, 18 quilômetros de lago, chama-se mar, mas é um grande lago,
E mais do que tudo, enfrentar um ambiente desconhecido e hostil para manifestar o reino. Eu acho que vocês conhecem essa história, eu não quero ficar patinando aqui na proposta, mas o que acontece na travessia, porque Jesus, na verdade, ele nunca nos envia. A gente costuma dizer que é enviado por Deus, mas a verdade é que ele nunca nos envia. Ele nos chama a ir com ele. Eu nunca me senti só. Eu nunca estive num lugar dizendo, estou aqui porque Jesus me enviou. Sempre ele me chamou para ir com ele. Ele não disse, olha, eu quero que vocês atravessem. Ele disse, vamos. Jesus está dizendo para você, vamos. Vamos sair das quatro paredes dessa igreja. Vamos entrar nos lugares mais obscuros e desafiadores dessa cidade. Vamos entrar nas faculdades, vamos entrar nas escolas. Não, mas ali parece que há até um sistema anticristão que não nos dá espaço. Jesus está dizendo, vamos atravessar esse sistema. E quando nós ousamos obedecer, nós vamos ver coisas maravilhosas. Eu quero te dar alguns motivos para que você aceite ser um crente disposto a atravessar. Disposto a manifestar o reino de Deus. Não aqui é fácil manifestar o reino de Deus. A gente entra por essa porta e já sente um arrepio. Nós precisamos manifestar o reino de Deus lá fora. Nós precisamos manifestar o reino de Deus onde as trevas se sentem donas da situação. É lá que a luz precisa brilhar. E eu vou lhe dar alguns motivos para que você seja um dos discípulos que diga, eu vou contigo, Jesus. O primeiro deles é que o evangelho, irmãos, é grande demais para ser vivido apenas no conforto da nossa sala de estar. Você concorda comigo? O evangelho mudou a nossa vida. Eu sei que há pessoas aqui que estavam completamente estragadas, até que a luz da salvação brilhou, até que elas puderam entender o amor de Deus e invocaram o nome de Jesus, e um milagre aconteceu, um novo nascimento, uma nova natureza. E aquele que era desprezível se tornou um modelo. Eu sei que há histórias aqui assim. A salvação é grande demais pelo que ela fez na nossa vida. A salvação é grande demais pelo que ela custou a Jesus Cristo. Você já pensou na viagem que o Filho de Deus fez? Aliás, o texto foi citado aqui durante o tempo de louvor, aquele que subiu e foi glorificado é o mesmo que desceu aos lugares mais baixos da terra para quebrar o cativeiro. Você já pensou no fato de que o Deus infinito, Criador dos céus e da terra, eterno, se fez homem? Viveu a vida de homem, sofreu todas as dores de homem. Diz o escritor aos Hebreus que ele foi tentado em todas as coisas. E finalmente, ele que se descreveu como, eu sou a vida, ele morreu. É uma salvação grande demais, poderosa demais, para ficar confinada apenas nos ambientes onde nós sentimos que ela já é bem-vinda. Eu sempre me arrepio, sempre temo quando leio Hebreus capítulo 2, versículo 3, uma pergunta colocada. O escritor diz assim, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Diga, tão grande salvação. Sabe, a salvação é grande demais e a pergunta é como é que nós vamos escapar se nós negligenciarmos. E há basicamente duas formas de negligenciar a salvação. Uma é rejeitar a salvação, é aquele que ouve o que Jesus fez, aquele a quem é pregado o evangelho, e ele diz não. Talvez haja alguém aqui, nessa noite, você está aqui, foi convidado para uma festa, você é bem-vindo, já foi muito bem recebido, mas a questão é, você já ouviu sobre Cristo e já se rendeu a Ele? Ou continua não tendo nenhum poder sobre a sua vida, tudo o que Ele fez? A pergunta vai para aqueles que rejeitam a salvação quando ela lhes é oferecida. Mas a pergunta é para aqueles que não oferecem a salvação, mesmo quando ela é conhecida. Percebe? Como nós escaparemos se nós, tendo sido alcançados por essa grande salvação, transformados, não temos a coragem de manifestá-la lá fora? Isso é negligenciar a salvação.
E todos sabemos que há uma ordem, eu chamo isso de os mandamentos da ressurreição. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele deu direções para a igreja. Uma delas está em Marcos 16, 15 e 16. Eu sei que vocês sabem de cor. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Agora, preste atenção. Ide. Você precisa ir, mas até onde? Por todo mundo, pregar o evangelho, mas a quem? A toda criatura, não aos amigáveis, não aos que são assim, que têm simpatia pelo evangelho. Sabe aquelas pessoas que às vezes você diz, fulano, só falta se converter para ser crente. Toda criatura, às vezes eu fico me perguntando por que o Senhor usou essa expressão criatura para seres humanos. E às vezes eu fico desconfiado que alguns seres humanos estão tão desfigurados, tão estragados pelo pecado, tão sem identidade, que eles nem parecem gente mais. Alguns desses estão violentando crianças, estão vendendo pedofilia, pornografia infantil ou consumindo. Só para dar um exemplo, mas ainda assim, são alvo do amor de Deus, e o evangelho precisa ser pregado a eles. Então, esse é o primeiro grande motivo. Nós precisamos atravessar, porque o evangelho não é só para os galileus, não é só para os judeus, não é só para os que têm cara de crente, não é só para os que respeitam a Bíblia, não é só para aqueles que se encaixam no estereótipo que nós aprovamos e diante dos quais nós nos sentimos bem. O evangelho é para todos. Deus amou o mundo de tal maneira. Não houve uma palavra que João pudesse encontrar nesse que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, para descrever o tamanho do amor de Deus. De tal maneira, Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. Mas, olhando para essa história aqui, eu tenho alguns outros motivos para colocar diante de você, quem sabe fazer com que ao final desse culto você se levante, não apenas para voltar para casa, mas se levante para entrar em todos os buracos dessa cidade, quem sabe atravessar fronteiras para outras nações. Será que essa igreja de 94 anos pode atingir outras nações? Certamente que sim. Vamos ler como é que aconteceu essa travessia. Marcos capítulo 4, versículo 36 em diante. Acompanhe a leitura comigo. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se, pedras, entre os sepulcros e as colinas. Um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, nem parece, né? Tão desfigurado pela ação demoníaca, tão desfigurado pela ausência de Deus, que ele se tornou esse bicho. Parece um bicho. Ele anda nu, ele impõe medo, ninguém passa por aquelas cercanias. Ele tem uma força descomunal, ele vive se cortando, ele mora nos sepulcros, nas sepulturas. Mas é um ser humano. Tão amado por Deus quanto o santo, mais santo que você conhece. Eu acho que eu posso dizer que se esse homem fosse o único pecador, Jesus teria vindo por ele. Jesus teria morrido por ele. Agora, ele não tinha nenhuma chance. Você consegue imaginar? Eu às vezes gosto de viajar. Sabe, ao que pode ter sido a história, a letra resume, não é? Pensa na mãe desse rapaz, na família dele, que não tinha o que fazer por ele. Nós sabemos o que é isso. Nós temos uma comunidade terapêutica em nossa igreja.
que ajuda pessoas a saírem das drogas, do alcoolismo. E não é suficiente simplesmente ajudá-las, levá-las para um internato, passar 9 meses ministrando pelo menos a vida delas. É preciso também ministrar as suas famílias, são codependentes. Imagine a família desse homem. E que chance ele teria vivendo em Decápolis, sem a luz da palavra de Deus? Foi por isso que Jesus disse, vamos atravessar. É por isso que Jesus está dizendo a você, vamos atravessar. Porque a gente que só tem uma chance, alguns deles agora, nesse momento tão gostoso que estamos desfrutando aqui, alguns deles estão pensando em suicídio. Porque eles têm menos medo da morte do que da vida. E não existe nenhuma entidade, nenhum poder que possa tirá-los dessa falta de base do que nenhum, somente a igreja. Somente nós podemos. É por isso que Jesus está dizendo, vamos atravessar. Mas pastor, você está falando de quê? Eu estou falando de você ter a coragem de abrir os olhos para ver o que está do lado de lá. E olha, do lado de lá pode ser, não precisa ter 18 quilômetros de mar. Do lado de lá pode ser aquela pessoa que se senta todos os dias na mesa ao lado de onde você trabalha. E que ela sorri porque ela precisa sorrir para finalmente cumprir sua obrigação e ganhar o seu salário. Mas ela está desesperada. Pode ser alguém da sua própria casa. Você precisa atravessar. Por que nós precisamos atravessar, irmãos? Porque nós não podemos ser a igreja da Galileia apenas. Claro, na Galileia as coisas vão continuar acontecendo. A gente volta para a Galileia. Vocês estão entendendo a minha linguagem, né? Porque nós precisamos atravessar. Sabe por quê? Porque uma igreja passiva e confortada não perturba o império das trevas. Satanás não se importa de que nós cantemos, de que nós pulemos, de que nós preguemos uns para os outros. Ele não se importa muito com isso. Mas ele se perturba quando nós invadimos os territórios em que ele se sente senhor. Olha o que acontece na sequência. Ainda estou em Marcos capítulo 5. Versículos 6 e 7. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. E gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Sabe, esses demônios que agiam na vida desse homem estavam tranquilos. Não havia tormento para eles. Até que a luz chegou, até que a igreja chegou, até que Jesus e os seus discípulos chegaram. Eu não sei se você tinha consciência, noção disso, mas Deus não te salvou apenas para que você tenha uma vaga garantida no céu. Deus chamou você para ser uma dor de cabeça no inferno. Para perturbar, atormentar Satanás. E se nós não estamos causando algum tipo de tormenta nos territórios das trevas, nós não estamos cumprindo o nosso papel na integridade. Na íntegra. A verdade é essa. Sabe, um dia Paulo foi chamado de peste. Essa peste chegou até nós. Elias foi chamado de o perturbador. Eu acho que os homens de Deus precisam, de alguma maneira, entrar nos territórios onde Satanás reina e dita as regras. Nós precisamos entrar. Jovens, vocês estão se preparando, quem sabe estudando numa faculdade, parece um território do inimigo, anticristão. As pessoas estão sendo formadas para a incredulidade. Pois não tenha medo. Muito pelo contrário. Entre naquela faculdade. O meu filho se formou essa semana, Gabriel. Está sendo treinado
já convicto do chamado pastoral, mas ele fez uma faculdade. Ele fez uma faculdade de humanas, ciências humanas. Ele fez um curso de propaganda e publicidade. Você não sabe o que é uma faculdade de ciências humanas em relação à fé cristã. Mas eu quero te dizer que depois de 4, 5 anos, o meu filho não esfriou na fé. Muito pelo contrário, depois de 4 ou 5 anos, naquele lugar onde, quem sabe, Satanás reinava tranquilo, ele deixou as marcas do Evangelho na vida de muitos dos seus colegas. Então nós precisamos causar um alvoroço. Satanás não pode dormir tranquilo nessa cidade. Tem uma igreja aqui. E nós precisamos orar e sair, porque se só oramos, não tiramos a tranquilidade do nosso inimigo. Você está comigo ainda, né? Agora, há algo que me impressiona nessa história, e que para mim é um dos motivos mais fortes pelos quais nós precisamos ir. Precisamos atravessar, e eu estou falando sobre alcançar a todos, principalmente aos mais hostis. Sabe o que, queridos? Alguém precisa investir mais do que Satanás na vida das pessoas. Eu vou falar de novo. Alguém precisa investir mais do que o diabo na vida dessa geração. O texto diz o seguinte, sequência, versículo 9. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Uma legião. Eu nunca tinha pensado nisso, até que um dia, lá em São Paulo, participando de um culto, eu vi um missionário fazer essa referência e me impressionou. Uma legião. Jesus confronta os demônios que estavam fazendo daquele ser humano aquilo que ele se tornou. E Jesus pergunta a identidade e eles respondem, somos uma legião, somos muitos. Uma legião era uma guarnição de 3.000 soldados. Irmãos, haviam aproximadamente 3.000 demônios num ser humano. Eram tantos que, ao serem expulsos, eles entraram numa manada e... Você já pensou que cena terrível? 2.000 porcos se suicidaram, se jogaram no mar, endemoniados. Tinha demônio para 2.000 porcos, ainda se deve ter sobrado uma parte. Mas eu estou querendo chamar a sua atenção para o fato de que o inferno destacou 3.000 demônios para desgraçar a vida de um ser humano. E o inferno continua investindo na destruição das pessoas. Ele faz isso de todas as formas, não só na inserção direta, como aconteceu aqui, uma possessão demoníaca, mas ele faz isso através da educação, das ideologias. Você entra na escola, você ouve boa parte, se não a maior parte, dos professores, e você diz, o inferno está investindo. Você ouve coisas como essa nefasta ideologia de gênero. E se você é crente, você tem que concluir, Satanás está investindo pesado numa geração. Desvirtuando crianças, tirando delas o mais básico, a sua identidade. Agora, como é que a igreja pode ver o inferno investir tanto na tragédia, na desgraça e finalmente na perdição das pessoas? E pode ficar na sua Galileia, curtindo os milagres de Deus, na sua zona de conforto.
Irmãos, nós precisamos atravessar. E você sabe qual é a boa notícia? Um crente cheio do Espírito Santo tem mais poder do que uma legião de demônios. Uma pessoa que entra numa casa, um servo de Deus que entra num casamento estragado, completamente deteriorado e manifesta o reino de Deus pela palavra, ele vai fazer tanto mais do que o império das trevas que está agindo ali há tanto tempo. Mas nós precisamos chegar. Se nós não chegarmos, eles continuam lá, conseguindo o seu intento. Nós precisamos chegar, irmãos. Nós precisamos chegar nos guetos dessa cidade. Nós precisamos chegar em outras nações. Nós temos um trabalho lindo na Índia. Alguns anos atrás, um casal, especialmente o homem que contaminou a sua esposa com aquela paixão, ele começou a gemer pelo povo da Índia. A Índia é uma nação de 1 bilhão e 200 e tantos milhões de habitantes. A maioria absoluta deles nunca ouviu falar do nome de Jesus. Há uma parte da Índia que é evangelizada, que foi influenciada pela colonização britânica, mas a maior parte da Índia está fechada ao evangelho. Nós enviamos esse casal para lá, para o centro do hinduísmo, para uma cidade chamada Varanasi, de 2 milhões de habitantes, que até poucos anos atrás não tinha coleta de lixo. Você já pensou uma cidade de 2 milhões de habitantes sem coleta de lixo? Nós estivemos lá e o rio Ganges passa à beira daquela cidade. É um deus para eles, são milhões de deuses para os indianos. E nas águas do rio nós vimos cadáveres boiando. Normal, se você for a Varanasi, certamente você vai ver essa cena. Porque o rio é sagrado, e quando principalmente um pobre morre, ele não pode ser cremado, então ele é simplesmente deixado nas águas. E daquelas mesmas águas nós vimos pais dando de beber aos seus filhinhos, porque elas são sagradas, densas trevas. E esse casal decidiu atravessar. Decidiu deixar a sua cultura, deixar a segurança e foram para o centro. Lá nós não podemos chegar e levantar a pipe de Varanasi. Não vai dar, irmãos. Só se for secreta. Porque se botar uma placa no dia seguinte, aquele lugar vai estar incendiado pelos radicais. E nós atravessamos. Essa família, um casal e sua filha atravessaram. E lá eles estão mudando a história de centenas e centenas de pessoas que não teriam a mínima chance. Nós temos uma igreja de mais de 1000 pessoas aí. Ela está, não tem um templo, ela está dividida nos vilarejos. Quando dá para reunir, é uma tensão, a gente tem que escolher um lugar. Mas pessoas estão sendo salvas. Pessoas estão sendo libertas do engano do hinduísmo. Estão conhecendo Jesus de Nazaré. Vamos atravessar, irmãos. Satanás investe pesado, nós precisamos investir. Nós temos uma chave. Amém? E por fim, para não cansar demais vocês aqui, e para ter um tempo de oração com vocês, eu quero lhes dar um último motivo que essa passagem me dá, me desperta. Veja o que está escrito nos versículos 14 e 15. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios. Ele estava assentado, vestido e em perfeito juízo. O homem que estivera possesso de demônios. O homem que andava nu. O homem que infligia medo a todos. O homem que se cortava com pedras e dormia nos sepulcros. Agora, depois que a luz chegou,
Ele está assentado aos pés de Jesus. Ele está vestido. Ele está em perfeito juízo. Sabe qual é o motivo que eu quero lhe dar para atravessar? Não há uma sensação, não há uma experiência mais maravilhosa do que você ver uma transformação radical na vida de uma pessoa e ter a consciência de que ela só aconteceu porque você teve coragem de atravessar. Eu termino contando uma experiência, eu vou fazê-lo de uma maneira muito breve, porque ela é cheia de detalhes. Alguns anos atrás, minha família recebeu uma notícia. Um tio meu, o único irmão homem da minha mãe, estava morrendo em Berlim. Ele era o único filho, como eu disse, homem. Minha avó, uma mulher de Deus, a primeira pessoa que me deu uma Bíblia, quando eu nem sabia ler. Ela morreu orando por esse filho, que saiu de casa aos 18 anos, foi morar nos Estados Unidos, depois na Europa, viver a sua vida. E agora nós recebemos uma notícia, alguém precisa fazer algo pelo Jadel, porque o Jadel está em Berlim, ele é um drogado, ele é um escravo de uma droga fortíssima chamada heroína, ele está morrendo, alguém precisa fazer alguma coisa. E eu me lembrei da minha avó, da bênção que ela foi na minha vida. E que partiu para estar com o Senhor, orando pelo seu filho. Eu disse, eu preciso atravessar. E como é que eu vou fazer? Eu não sei nem exatamente onde ele está. Bom, para encurtar a história, eu consegui um contato com ele. Ele me atendeu do outro lado, lá em Berlim, na Alemanha. E ele estava maluco, as drogas tinham feito dele uma pessoa completamente fora de padrão. Ele dizia, Dani, está tudo bem, só que é o seguinte, tem um pessoal que mora aqui no apartamento de cima e eles implantaram um chip na minha cabeça, eles leem todos os meus pensamentos e eles querem governar a minha vida. Para você ter uma ideia de como é que estava. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou alcançar esse meu tio? E eu me informei, me orientei com o médico da igreja, com o meu médico. Ele disse, olha, você precisa entrar no mundo dele. Porque se você disser que ele está tendo alucinações, ele não vai te receber. Talvez ele vá ficar violento se te receber, porque você não acredita nele. Então dá um jeito de entrar no mundo dele. E eu comecei a conversar com ele desde o Brasil, falando, não, mas esse pessoal é mau mesmo. Esse pessoal que implantou esse chip na sua cabeça, eles querem te destruir. Eu preciso te ajudar. Você me recebe aí? Eu posso ir aí? Bom, eu fui. Nós tínhamos que visitar a nossa igreja na Espanha. E eu peguei um companheiro, César, e nós fomos para Berlim. Gente, eu não sei falar inglês, eu imagino alemão. E eu desci no aeroporto de Berlim com uma missão, resgatar aquele homem. O primeiro impacto de vê-lo, ele sempre foi um homem bonito, ele foi modelo fotográfico em Paris. Quando eu desci, quando eu saí no saguão do aeroporto, ele estava ali para nos receber. Eu vi uma pessoa destruída pelas drogas, cadavérica, magro, mal vestido, os dentes feios. Ele estava ali para nos receber, para nos guiar. É claro, eu não tinha um carro, não tinha mais nada, as drogas já tinham acabado com tudo aquilo. Ele nos levou de metrô para um hotel no subúrbio de Berlim. Eu tenho uma péssima imagem de Berlim, porque eu fiquei no pior lugar daquela cidade. Só havia drogados nas ruas, entre eles o meu tio. E naquele quarto de hotel simples ali, eu comecei a pregar o Evangelho. Na verdade, primeiro ouvi-lo. Num determinado momento, entrando naquela fantasia, naquela situação que ele estava, eu disse, de fato, esses homens que estão querendo governar a sua vida, eles são perigosos, só que não são homens, são espíritos, são demônios, você precisa de ajuda. E meus irmãos, no final daquela primeira conversa, ele ainda não tinha assumido que usava drogas, estava na cara, mas... No final daquela conversa, ele olhou para mim, já era o final do dia, ele disse, Dani, eu preciso ir, mas eu preciso de um dinheiro.
Vocês não vão contar para ninguém o que eu estou contando para vocês, tá? Eu sabia para que era aquele dinheiro, mas eu não podia perder aquele homem. Eu meti a mão no bolso, peguei alguns euros que eu tinha, coloquei na mão dele. Não perguntei para quê, eu disse só para ele, amanhã de manhã, eu preciso te ver de novo. Agora, eu estou contando aqui, né? Está interessante a história. Para mim, estava muito aflitivo estar naquele lugar. Eu nunca tinha enfrentado aquela situação. Eu nunca tinha tratado com uma pessoa escrava de heroína. Eu nunca tinha estado num gueto cheio de drogados. Mas Jesus me disse, vamos atravessar. No dia seguinte, ele estava lá de novo. E eu pude aprofundar, e pude falar mais, e pude orar com ele. E, por fim, convencê-lo a vir comigo para o Brasil. Porque eu queria trazê-lo para a minha casa. Mas eu não podia colocar dinheiro na mão dele, entende? Porque ia sumir. Então eu comprei uma passagem. Eu comprei uma passagem para o Brasil. E coloquei na mão dele. Porque eu precisava voltar à Espanha, pegar a Mônica. Então nos preparamos para nos encontrar. O combinado é daqui 3 dias nós vamos nos encontrar. Em Madrid. Irmãos, quanta oração, quanto jejum, quanto medo de perdê-lo. Mas ele veio. Ele atravessou o oceano de volta para casa, mas ele falou para mim, eu não posso ficar sem drogas. Eu falei, eu não posso te levar com drogas. Como é que nós vamos resolver esse problema? Eu não posso enfrentar 10 horas de avião com você com um pacote de heroína. Você está entendendo? Ele falou, mas eu não posso ficar sem isso. Sabe, são detalhes, mas eu só quero te ilustrar que vale a pena a gente aceitar, atravessar, porque aí a gente vai ver o poder de Deus se manifestando como nunca viu. Aquele homem atravessou. E ele veio para a minha casa. Na minha casa, ele se converteu. E continuava ouvindo vozes. E eu dei para ele um dinheiro para ele comprar um medicamento. Vamos chamar assim. Na verdade, era uma outra droga. Se chamava metadona. Uma droga que o governo alemão usa para ir tirando a heroína e substituindo até que a pessoa esteja livre. Presta atenção. Eu dei para ele dinheiro para comprar aquela droga, para atravessar o oceano comigo. Senão ele ia ter uma crise de abstinência no meio do mar. E o meu médico me avisou, quando essa droga acabar, você vai ver a pior crise que você possa imaginar. Esse homem vai se contorcer. Seu corpo vai ficar rígido, ele vai sentir dores terríveis, ele vai gritar. Prepare seus filhos e a sua família para ver essa cena. E eu preparei, porque o tubinho de metadona estava acabando lá em casa. Mas enquanto isso eu estava pregando para ele, e ele estava dizendo amém. Num determinado dia, ainda ouvindo vozes, ainda maluco, ele foi batizado no Espírito Santo. Ele começou a orar em línguas. E a metadona acabou, e eu me preparei, eu chamei os meus filhos e disse, olha, quando esse negócio acabar, nós vamos ter que correr com o tio para o hospital. Eu estou esperando essa crise de abstinência até hoje. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Ele foi resgatado, as vozes sumiram. Ele se converteu de fato a Cristo. Ele está livre das drogas. Eu estou contando de algo que já fazem 10 anos. Ele está agora na Costa Rica. Ele tem 9 anos a mais que eu. Ele tem 60 e poucos anos. Ele é um surfista. Ele é apaixonado por Jesus. Sempre quando ele fala comigo, ele conta sobre Jesus e sobre as coisas que Deus está fazendo na sua vida. E se eu não tivesse atravessado? E se eu não tivesse enfrentado o medo? Onde ele estaria? Ele estava à beira da morte, irmãos. Eu sonho com o dia em que eu entrar no céu. Eu vou perguntar, onde é que está aqui a dona Nélia Cajazeira?
quando eu encontrar minha avó, eu quero dizer para ela: o seu filho está aqui. Queria que você ficasse em pé. Vamos atravessar, irmãos. Vamos atravessar, irmãos. O Evangelho não é só na Galileia. O poder de Deus não é só para nós. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu sei que o tempo já passou. Mas por um minuto, feche os seus olhos e pergunte: Deus, onde é que está o meu gadareno? Onde é que está a minha Decápolis? Onde é que está a Gadara? Para onde o Senhor está me chamando? Talvez seja a casa do seu vizinho, aquele que quebra o pau todo fim de semana, aquele que chega bêbado e arrebenta tudo. Talvez seja aquele beco que você evita passar porque está cheio de meninos drogados. Talvez a sua Gadara esteja lá na sua sala de aula, na sua escola, na sua universidade, na repartição pública, onde pessoas que odeiam o Evangelho, agora então que a gente resolveu influenciar a política, elas estão nos odiando mais. Mas lá tem gente que Jesus ama. Eu queria te dar um tempo, enquanto somos conduzidos numa canção, eu queria te dar um tempo para orar e dizer: Senhor, para onde é que eu tenho que atravessar? Eu quero ir contigo, amém? E eu vou orar com você logo na sequência.